Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, voltou à carga para ameaçar dirigentes de outros países, gente que ocupa cargo público em outros países, e dessa vez, não com a Magnitsky, mas ele trata de uma lei que é mais modesta nos seus efeitos, que é a Lei de Imigração e Nacionalidade. Basicamente, o Rubio, com o seu linguajar típico de quem é movido por fanatismo, né? Essa é uma marca do Rubio, ele anunciou restrições de visto contra autoridades estrangeiras que são, disse ele, cúmplices de censura a americanos. Ele citou a América Latina, citou também a Europa, né? Ou seja, pode ser de qualquer lugar. E depois do anúncio, o Jason Miller, que é um consultor do Trump, ele, na rede social lá do Elon Musk, ele marcou o Alexandre de Moraes. Aí, aquele linguajar, aquelas bobagenzinhas, né, de rede social, ele escreveu, o tal de Jason Miller, compartilhe isso com alguém que vem imediatamente à sua mente quando você lê isso. Ok, vou começar. Aí ele coloca, olá, Alexandre, e marca o Alexandre de Moraes. E o Departamento de Estado diz considerar inaceitáveis, não cita quem quer que seja, vale ressaltar, mas disse considerar inaceitáveis determinadas atitudes de autoridades estrangeiras. E citou os critérios para que uma autoridade de qualquer lugar seja enquadrada nessa lei. Autoridades que emitam ou ameacem emitir mandados de prisão contra cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos por publicação em redes sociais americanas. Ou seja, Instagram, WhatsApp, Facebook, esses três da mesma empresa, que é a Meta, o antigo Twitter do Elon Musk, são redes americanas. E também autoridades que exijam políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em atividades de censura que extrapolem a sua atividade e atinjam os Estados Unidos. O anúncio, essa é uma péssima mania dos governantes hoje, ele foi feito em rede social. Deveria ser algo formal, num documento oficial, não em rede social. Mas escreveu o Rubio. Por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. E aí ele diz, a liberdade de expressão é essencial para o modo de vida americano. Não muito, né, Rubio? Não muito. Ligue para a direção de algumas universidades americanas, inclusive Harvard, e pergunte se eles enxergam esse compromisso com o governo ou do governo ao qual você serve. Se eles enxergam esse compromisso do presidente que nomeou você secretário de Estado. Mas ele diz que é um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E afirma, estrangeiros que atuam para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país. Seja, e aí a construção da frase está esquisita, mas é assim que está, traduzida, claro.
seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que atentam contra os direitos dos americanos acabaram. E o Departamento de Estado menciona a Lei de Imigração e Nacionalidade, que basicamente autoriza o titular do departamento, hoje é o Marco Rubio, a vetar estrangeiros cuja entrada no país possa ter consequências potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. E membros da família dessa autoridade também podem ser incluídos, ou seja, também ficariam proibidos de viajarem para os Estados Unidos. Pois bem, é bom lembrar que essa lei de nacionalidades, ela tem consequências menos graves do que a Magnitsky. A Magnitsky foi mencionada quando, no Congresso dos Estados Unidos, em uma audiência, conversando, pois, com parlamentares, o Marco Rubio aí sim mencionou diretamente Alexandre de Moraes e mencionou a lei Magnitsky. E ele estava respondendo ao Corey Mills. Corey Mills é um deputado do Partido Republicano, representa a Flórida na Casa dos Representantes, e instou o Marco Rubio a falar sobre o tema. Eles são muito próximos, são do mesmo estado. E ele disse a respeito do Alexandre de Moraes: isso está sob análise neste momento e há uma grande possibilidade de que isso aconteça, ou seja, enquadrar Moraes na lei global Magnitsky. Essa lei, vale notar, ela foi aprovada em 2012, portanto, no governo de Barack Obama. Mas na época era algo muito específico, inclusive isso explica o nome da lei, do ato, como eles chamam lá. Esse ato, essa lei Magnitsky, levou esse nome por causa de um advogado, Sergei Magnitsky, um advogado russo, que havia denunciado corrupção estatal na Rússia. Ele foi processado, acusado de uma série de coisas, foi preso e morreu sob custódia. Estava preso e morreu na prisão. Como foi isso? O que provocou a morte? Não se sabe. Mas ele estava preso em Moscou, portanto, sob custódia do Estado russo. E aí, o governo Obama e o parlamento, na época, eles aprovaram essa lei Magnitsky, que prevê punição de autoridades russas envolvidas no caso. Especificamente, foi uma lei específica, voltada especificamente para o caso Magnitsky, tendo como objeto de uma eventual punição, especificamente alguém que fosse apontado como responsável ou corresponsável pelo que aconteceu com o Sergei Magnitsky. Mas, em 2016, portanto, ainda no governo Obama, o último ano do segundo mandato de Obama, 2016 foi quando o Trump foi eleito, ele tomou posse em janeiro de 17, dia 20 de janeiro de 17. Então, 16, último ano do Obama. O Trump foi eleito, cumpriu lá seu primeiro mandato. Mas, em 16, ainda sob Obama, uma emenda permitiu incluir qualquer pessoa na face da Terra acusada de corrupção ou de violações de direitos humanos na lista de sanções. A lei, ela já atingiu, no governo Trump,
pessoas de outros países. E 3 latino-americanos foram alvo, que é fácil, né? Fácil punir o latino-americano. O Roberto Rivas Reis, que presidiu o Conselho Eleitoral da Nicarágua. O Julio Antônio Juárez Ramírez, um deputado da Guatemala. E o empresário da República Dominicana, Ángel Rondon Rijo. E as punições incluem bloqueio de bens nos Estados Unidos, é claro, e contas nos Estados Unidos, além da proibição de entrada em território americano. Mas não para aí. Você pode, por ato administrativo, obrigar empresas americanas a aplicarem sanções. Isso inclui as bandeiras dos cartões de crédito, bandeiras dos Estados Unidos. Então, a pessoa pode ser privada de utilizar cartão de crédito com bandeira de uma empresa dos Estados Unidos. Não para aí. A pessoa pode ser lançada fora das redes sociais com sede nos Estados Unidos. Então, ela poderia ser atingida na sua possibilidade de comunicação pública, nos canais de comunicação pública em redes sociais, ela poderia ser banida de todos esses canais, desde que de empresas com sede nos Estados Unidos, e proibida de utilizar um cartão de crédito com bandeira de uma empresa dos Estados Unidos. Então, as punições não são apenas referentes a eventuais propriedades que o sujeito tenha nos Estados Unidos ou contas que ele tenha em bancos nos Estados Unidos. Mas a sua própria vida em seu país de origem pode ser atingida financeiramente e também, isso pode ter algum efeito, dependendo do trabalho da pessoa, também ela pode ser lançada fora dessas redes sociais com sede nos Estados Unidos. E vale ressaltar, esse é um aspecto fundamental, em 2 direções. É um aspecto fundamental. Não há necessidade de processo judicial. As medidas podem ser adotadas por ato administrativo do governo. Com base em quê? Sim, porque você pode dizer, bom, mas alguém que viola os direitos humanos merece punição. É verdade. Mas é preciso demonstrar que viola. A punição deve ser resultado de uma condenação que só pode ocorrer depois de um julgamento. Como condenar processo que leve à conclusão de que há culpa. E, no entanto, relatórios de organizações internacionais, da imprensa ou testemunhos para um ato administrativo que não passa pelo Judiciário dos Estados Unidos. E aqui, isso é importante, porém, em 2 direções. Porque, claro, torna-se um ato arbitrário. Ora, se uma reportagem pode ser mentirosa, como já ocorreu milhares de vezes, ou então um relatório de organizações internacionais que pode ser falso, pode partir de premissas falsas e pode haver mentira no relatório de organizações internacionais. Por isso, um julgamento é necessário. Na Magnitsky, não. Um relatório pode ser até encomendado, hein? Cá entre nós. Uma reportagem que pode ser até encomendada, cá entre nós. Ou testemunhos que podem ser
uma dessas possibilidades, se ela é atendida, uma dessas exigências, o governo dos Estados Unidos não precisa levar o caso ao judiciário. Ele pode ser punindo, inclusive, como eu disse, não apenas impedindo a pessoa de viajar aos Estados Unidos, o que é um direito de qualquer país, dizer que A ou B não pode entrar no país, dizer que fulano ou cicrano ou beltrano não pode entrar no país. Isso é razoável, qualquer país tem esse direito. Mas a punição atinge a vida da pessoa, pode atingir inclusive financeiramente, dependendo do trabalho que ela tem, se o trabalho dela depende de redes sociais, e a impossibilidade de usar cartão de crédito com bandeira de empresas dos Estados Unidos. Sem processo judicial. E é claro que não havendo processo, portanto não havendo apresentação de provas, o jornal New York Times está dizendo que um dirigente da Tailândia viola os direitos humanos. Isso não pode ser suficiente. É preciso demonstrar. Não, na Magnitsky não. A reportagem é suficiente. Então não há processo, não há apresentação de provas, não há promotoria e defesa, não há um juiz considerando tudo aquilo que lhe apresentam. Nada. Se é uma decisão administrativa, ela é também política. A China censura, inclusive pode censurar um texto de um chinês que mora nos Estados Unidos. Esse texto pode ser proibido. A busca por esse texto pode se tornar inviável dentro da China. Há vários mecanismos técnicos. Aliás, há palavras que, se você digita lá no mecanismo de busca na China, você não vai encontrar coisa alguma. Aquele assunto está censurado. Mas ninguém vai propor que o Xi Jinping seja proibido de entrar nos Estados Unidos. Podem, um funcionário de quarto escalão. E aí há contrapartida. A China proíbe que um outro funcionário dos Estados Unidos de quarto escalão entre na China. Mas não vai proibir o Trump e os Estados Unidos não proibirão o Xi Jinping. Então, há seletividade, conveniência, o que é politicamente interessante. Então, os três que foram punidos até agora são latino-americanos. Um empresário da República Dominicana, um político da Guatemala e o sujeito que dirigia lá o Tribunal Eleitoral, a Comissão Eleitoral da Nicarágua. É moleza. É moleza. Assim como punir alguém do Brasil é moleza. Mas ninguém vai chegar lá e dizer assim, atenção, Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro e dirigente de fato. Ele só não é ainda de direito porque o pai está vivo. Então ele é o herdeiro, mas ele é que manda. Mohammed bin Salman viola os direitos humanos. Portanto, está incluído e será punido. É claro que isso não irá acontecer. Netanyahu está violando os direitos humanos na faixa de Gaza e, portanto, será punido de acordo com a Lei Magnitsky em ato administrativo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas depende do alvo. Isso dá a característica de arbitrário ao processo administrativo que leva à inclusão de alguém e correspondente punição naquilo que diz a lei.
É importante também notar que a Lei Magnitsky, ela também já houve punição para autoridades de Hong Kong, não diretamente da China, né? Administradores lá de Hong Kong, que voltou aos braços da China, e da Turquia, mas não o Erdogan, ou o Erdogan, como dizem lá na Turquia, que é o sócio dos Estados Unidos na OTAN. Figuras de terceiro escalão. Mas a Magnitsky, ela expressa essa lei mencionada hoje, não. É simplesmente, não pode entrar aqui. Perfeito, isso é um direito de qualquer país. Mas a Magnitsky, ela se baseia em um julgamento que os Estados Unidos fazem de sua suposta autoridade sobre o mundo. Essa autoridade que os Estados Unidos presumem ter resulta em atos como a Magnitsky. Porém, quem não se lembra, quem se interessa por esse tipo de assunto, quem não se lembra do Bush filho dando o seguinte recado ao Tribunal Penal Internacional: vocês não julgarão cidadãos dos Estados Unidos, civis ou militares. Não admitimos e não reconhecemos esse tribunal. O Tratado de Roma não foi assinado pelos Estados Unidos e a premissa é essa. Aliás, há processos do Trump contra juízes do Tribunal Penal Internacional. E aí por causa de Israel, nem é por causa dos Estados Unidos. Mas ninguém poderá julgar um cidadão dos Estados Unidos no Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos não admitem e deixam isso claro. Bush filho falou isso quando houve o Tratado de Roma, que ele não assinou. E isso foi repetido por Obama, Trump, Biden, de novo Trump. Mas o resto do mundo deve aceitar e considerar normalíssima a lei imperial. Ou seja, nós podemos dizer quem violou, quem não violou. Mohammed bin Salman, não, tá tudo bem. Não nos interessa puni-lo. Agora, o deputado da Guatemala, esse aí mete bronca. Vamos incluí-lo na Magnitsky. Vamos incluí-lo na Magnitsky. Vamos incluí-lo no rol de punições imperiais. É o deputado da Guatemala. Aquele empresário lá da República Dominicana, não é nenhum problema. Seria interessante se, vamos pegar um exemplo, o Chile fizesse uma lei dizendo que é proibida a entrada em seu território de qualquer pessoa que trabalhe para de um país que tempos atrás derrubou um governo democrático no Chile e estabeleceu no Chile uma ditadura sanguinária. Quem fez isso? Os Estados Unidos fizeram isso. Derrubaram um governo eleito e estabeleceram uma ditadura comandada por Augusto Pinochet. Isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu na Argentina. Aconteceu no ano passado, no Paquistão. Aconteceu em 2014, na Ucrânia. Já aconteceu na Guatemala, com Arbenz. Já aconteceu 3 vezes em Cuba, inclusive para recolocar o Batista no poder, na terceira vez. Aí depois ele foi removido definitivamente pela Revolução. Já aconteceu no Irã, com Mossadegh. Na África, dirigentes vários foram assassinados. Mas isso deve ser tratado, pensam os Estados Unidos, e muita gente fora dos Estados Unidos também pensa assim, como normal, como um direito imperial, meu caro Cristiano Pavec.